Se você estuda sobre a fé judaica ou já está um pouco familiarizado com as tradições do povo de Israel, com certeza você já deve ter ouvido falar ou lido a respeito de que são as mulheres as responsáveis pela transmissão da educação judaica aos nossos filhos, o Hinur, a transmissão dos valores judaicos aos nossos filhos. Será mesmo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Sinagoga Havat Hesed. E nesse vídeo, mais uma vez, nós vamos usar como base esse livro aqui, Com os Corações Cheios de Amor, do Rabino Matziyahu Salomon, em que ele fala sobre a educação dos filhos. No capítulo de hoje, eu quero abordar sobre a relação entre pai, ou pais, e os filhos. O pai, normalmente, quando a mulher transmite a ele a notícia de estar grávida, ele fica muito feliz, fica muito contente, até os dias em que ela dá à luz ao filho, o filho nasce e ele carrega no colo com grande carinho, com grande alegria e, em muitos casos, acabou por aí, né? O pai não se envolve muito na educação dos filhos. Será que isso é certo? Vamos ver um pouquinho mais do que o Hinur transmitido pelo Rabino Matziyahu Salomon nos diz. E chegamos a mais um capítulo do nosso livro, e no capítulo de hoje, o capítulo 10, Pais e Filhos. E aqui, Rabino Matziyahu já nos inicia dizendo assim: há uma área do Hinur que está reservada aos pais e filhos, que é a mitzvah de Talmud Torá. A mãe, é claro, certamente tem a responsabilidade no cumprimento dessa mitzvah em sua plenitude, como já discutimos muitas vezes, e no zehut, ou no mérito da Torá de seus filhos. Mas a responsabilidade direta de estudar com os meninos recai diretamente sobre os ombros do pai. Aí nós temos os pais que têm o shaler, que é o enviado, né? Que ele paga para que outra pessoa possa educar o seu filho e ensinar o seu filho. Coloca o seu filho numa escola judaica, numa yeshiva, mas se essa yeshiva falhar, o pai terá falhado na educação dos filhos. Se essa yeshiva ou se essa escola rabínica for bem sucedida, o pai terá tido sucesso na educação do filho. Mas será que isso é suficiente? O pai transmitir a outros a responsabilidade na educação do seu filho, naquilo que deveria pertencer a ele? Vamos começar então com um pai que estuda com seu filho. Ele tem que enxergar o seu filho não só como filho, mas também como seu talmid, seu discípulo. Meu filho, meu discípulo. Como é gostoso quando a gente chega na idade adulta dos nossos filhos, né? Quando eles atingem aí a sua juventude, começam a pensar em se casar, ou mesmo quando eles já são casados, e a gente olha e vê que nós transmitimos bons valores a ele, que nós podemos olhar e ver que o nosso filho ele conduz a vida com dignidade de acordo com aquilo que nós ensinamos a ele, né? Quando nós rezamos o Shema, nós dizemos, uma das partes do Shema diz Veshinantan levanecha, Veshinantan levanecha, e as ensinarás a seus filhos. Nesse verso do Shema, Rashi aqui nos explica então que a palavra levanecha, a seus filhos, se refere aqui a seus talmidim, seus alunos, porque encontramos em outros lugares que talmidim também são chamados de filhos. Assim, cada pai também deve visualizar-se como um professor e seu filho como seu aluno, e nesse contexto, ele tem que entender seu papel e considerar o que precisa fazer para cumpri-lo com sucesso. De fato, se você olhar no Novo Testamento, por exemplo, né, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, ele fala assim, que nós, ainda que tenhamos muitos mestres, não tendes muitos pais. Eu vos gerei no Mashiach. O que isso
tem a nos ensinar? Que o apóstolo Paulo considerava os seus discípulos como se fossem seus próprios filhos, né? Então, cabe perfeitamente nessa explicação de Irache, um rabino do século XII, que os talmidim são chamados também de filhos, né? Como é gostoso a gente ter discípulos, né? Yeshua, se você for ver, ele fala de fazer discípulos, o apóstolo Paulo fala de fazer discípulos, e na verdade, um grande mestre da Torá, ele tem os seus talmidins, os seus discípulos, que acabam se tornando como se fossem seus próprios filhos. Agora eu quero ler com vocês um versículo da Torá, em Bamidbar, Números, capítulo 3, versículo 1 nos diz assim: São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte de Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Elazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos consagrados para oficiar como sacerdotes. Ué, mas quando a gente lê esse texto aqui, ele começa com: são estas as gerações de Arão e de Moisés. Por que está falando Arão e Moisés, sendo que relata aqui apenas os 4 filhos de Arão e não os filhos de Moisés? Porque Moisés é considerado pelo mesmo Urash e pelos grandes rabinos de Israel o pai dos sacerdotes. Por quê? Porque Moisés transmitiu a Torá aos filhos de Arão. Ele deu o ensinamento. E aqui é relatado, inclusive, o Monte Sinai. Vamos ver o que Rabino Matisyahu Salomon fala a respeito disso. Novamente, Matisyahu Salomon faz uma menção ao Rabino Rashi e diz assim: Rashi explica que isso nos ensina que quem ensina a Torá aos filhos de outra pessoa é considerado como se os tivesse gerado. Moshe ensinou a Torá aos filhos de Arão, portanto, eles são considerados seus filhos também. Mas por que somente os filhos de Arão? Moshe estudou a Torá com todo o povo de Israel. Assim, pela mesma razão, todos deveriam ser considerados seus filhos. Por que então a Torá seleciona os filhos de Arão em relação a todos os outros e por que menciona aqui o Monte Sinai? Rashi responde a essa pergunta também. Os filhos de Arão, explica ele, tornaram-se como filhos de Moshe no dia em que ele recebeu a Torá no Monte Sinai, porque ele ensinou-lhes o que aprendeu do Ribono Shel Olam, do Eterno, Criador e Senhor do mundo. O Talmud, no tratado Bava Metzia 33a, aborda um caso em que uma pessoa vê 2 objetos perdidos na rua. Veja que interessante essa história que o Talmud nos traz. Ele aborda um caso em que um menino, ou um jovem, encontra 2 objetos na rua. Um pertence ao seu pai, que o gerou, e o outro pertence ao seu rabino. Qual dos dois, se ele tiver a oportunidade de entregar apenas um dos objetos, a quem ele deve entregar? Ao pai que o gerou ou ao rabino? O Talmud vai dizer que ele deve entregar o objeto do rabino. Por quê? Porque o seu pai, genético, o trouxe para o Olam Hazé, para esses dias atuais, para o mundo atual. E o rabino o conduz ao Olam Rabá, ao mundo vindouro. Veja que bonita essa história. Que legal seria se o pai pudesse exercer essa atividade de ensinar o próprio filho. Ah, mas eu não sou um mestre da Torá. Eu não sou um grande sabedor, um conhecedor do Talmud, um conhecedor da Torá. Eu malemar estudo as parashiot. Malemar leio a porção semanal da Torá. Como é que eu vou fazer para ser mestre dos meus filhos? Na verdade, todos nós, como pais, temos a obrigação, desde o rachador de lenha até o grande rabino. A essência está em transmitir os valores da Torá e não transmitir todo um estudo. Se o seu filho tiver talento, aptidão para crescer no conhecimento da Torá e se tornar um grande rabino de Israel, ótimo, será excelente. Mas o start, o começo de tudo, passa pelo ensinamento de um pai dedicado. Moisés exerceu isso com os filhos de Arão. Ele, ao receber a Torá no Monte Sinai, a transmitiu.
Mas quando será que começou de fato essa transmissão de valores de Moisés para os filhos de Arão? Os rabinos vão dizer que a transmissão começou quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber a Torá. A nossa transmissão de valores aos nossos filhos não começa quando eles estão em idade de aprender, mas começa quando nós começamos a estudar a Torá, mesmo antes de sermos pais. Porque eu começo a estudar a Torá sabendo que eu vou ter a obrigação no futuro de transmitir esses valores aos meus filhos. Então, aí sim, a gente começa a gerar os nossos filhos. Existe uma Mishnah, existe um versículo no Pirkei Avot que nos diz assim, que se a pessoa estuda a Torá a fim de ensinar, ela tem a oportunidade de estudar e ensinar. Mas se ela estuda a Torá a fim de praticá-la, a essa pessoa, é dada a oportunidade de estudar, ensinar, proteger e praticar. Entenderam? A gente tem que estudar a Torá com o fim de praticá-la. Porque quando a gente estuda com o objetivo de praticar, de colocar em prática os mandamentos de Deus, a gente vai se tornar apto não apenas a praticar, mas a praticar, proteger, ensinar e estudarmos, é claro, a Torá. A Mishnah não faz qualquer menção, no entanto, a alguém que estuda a fim de estudar. Por que não? Porque este não é o objetivo final do estudo da Torá. A Torá foi dada para aprender e ensinar. Ela foi criada para ser como o sangue bombeado através das artérias do corpo, dando vida a todo o povo de Israel. É isso que o Eterno quer. Que nós estudemos a Torá não por estudá-la, mas estudemos com o objetivo de colocá-la em prática. E estudemos com o objetivo de colocá-la em prática, traz para nós a responsabilidade de ensinarmos a Torá. Seja aos nossos filhos, seja às demais pessoas. Como disse Shaul HaShaliach, eu vos gerei no Mashiach. Nós gerarmos discípulos do Mashiach. E na sequência do texto de Coríntios, Paulo fala para ser imitadores dele. Então, um mestre vai querer que seus discípulos o imitem. E como é prazeroso para um pai ver que os filhos estão colocando em prática como ele os ensinou, como ele praticou a Torá. E talvez até de forma melhor, né? Quem dera nós pudéssemos olhar para os nossos filhos no futuro e ver que a gente gastou tempo, nos dedicamos a ensiná-los no caminho da Torá. E hoje eles cumprem a Torá tão bem ou melhor do que nós mesmos cumprimos um dia quando nós fomos jovens. Então, essa é a essência. Deixar a responsabilidade de instruir a Torá aos nossos filhos somente para as mães tira de nós o mérito de tomarmos parte na bênção de vermos nossos filhos ensinados no caminho da Torá. Você pode sim pagar para que uma escola judaica ensine seu filho, uma yeshiva, você pode sim pagar para que um rabino gaste tempo com ele, mas nada vai tirar de você o mérito de você mesmo, através do exemplo e através da dedicação a ensinar o seu filho, o mérito de ser o mestre dele, o pai que o gerou e o pai que o conduz ao Olam Rabá. Nós precisamos um pouco mais disso. Nós, como homens de Deus, como pais, precisamos um pouco mais de atenção na educação dos nossos filhos. Ainda que não sejamos grandes mestres, possamos ler a Parashá ao lado do nosso filho e compartilhar com ele. Não deixar apenas para a mãe, mas nós cumprirmos a nossa missão de pai também. Quando um pai ensina a Torá ao seu filho, o relacionamento pai-filho se estende além do Olam Hazé, além desse mundo atual, para o Olam Rabá. O vínculo é muito mais profundo e as recompensas são infinitamente multiplicadas. É a obrigação de ensinar seu filho Torá na medida em que ele próprio é capaz de fazê-lo. E além disso, ele tem que nomear um shaliach, um representante, para continuar os ensinos do nosso filho. A Torá que se estuda com a intenção de ensinar é uma Torá diferente. Não é uma Torá egoísta, aqueles que estudam só para ele. Não é uma Torá restrita, mas é uma Torá que floresce
com uma santidade dinâmica, uma Torá que pode iluminar o mundo. Esse é o tipo de Torá que transforma talmidim, discípulos, a tal ponto que eles são considerados como os filhos do rabino, como se ele tivesse sido o pai deles. Uau, né? Que bênção, que bom podermos gerar discípulos, gerar filhos. Ele pode não pensar no momento que um dia irá dizer um shiur, né? Dar uma palestra em uma yeshiva ou uma sinagoga, pois pode haver um futuro diferente traçado para ele. Mas ele certamente tem a intenção de casar e ter filhos. Ele sabe que um dia terá a obrigação de estudar com seus filhos. E mesmo antes deles nascerem, ele tem que estudar a Torá com essa intenção em mente. Aí, a sua Torá estará no padrão exaltado de estudar a fim de ensinar. E quando ele ensinar a seus filhos, eles se tornarão seus filhos no sentido mais pleno e mais amplo da palavra, não só no que diz respeito ao mundo atual, mas também ao mundo futuro. Que Deus permita a todos nós, pais, gastarmos tempo, investirmos do nosso tempo no estudo da Torá. E se você ainda não tem filhos, que Deus permita a você estudar a Torá, para que no futuro você possa transmitir esse conhecimento aos seus filhos. E ainda que você não tenha filhos no sentido físico, que Deus permita a você estudar a Torá para criar filhos espirituais. Como disse o apóstolo Paulo, eu vos gerei no Mashiach. Que nós possamos gerar filhos através do Mashiach, do conhecimento do Mashiach, e que nós possamos gerar filhos através da Torá, do conhecimento da lei de Deus. Esses filhos espirituais vão trazer a nós méritos no Olam Rabá. E os filhos que nós geramos fisicamente também possam ser instruídos por nós com todo carinho, com toda a dedicação. Não deixe apenas para a mãe. Pai, ser pai, também é ensinar a Torá aos filhos. E se você pegou esse vídeo por acaso, assista os vídeos anteriores dessa sequência que a gente vem falando desse livro, dos conselhos extraordinários do Rabino Matisyahu Salomon, e eu espero que isso possa trazer a você cada vez mais um anseio por servir ao Eterno. Um grande abraço, que Deus te abençoe, shalom e até a próxima. Tchau.